Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, está escrito: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo na palavra e meditando juntos. Não se esqueça que no final, após a reflexão dessa palavra, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. Nesse trecho que escolhi hoje para a nossa reflexão bíblica, eu escolhi esse texto aqui por causa de um pequeno e gravíssimo erro que um rei chamado Asa cometeu, um rei de Judá. Aqui nós vemos que esse rei, ele cria no Senhor, ele tinha o Senhor como o seu Deus. Inclusive, ele já precisou de Deus em uma grave situação de batalha contra os seus inimigos, ele confiou no Senhor e o Senhor o atendeu. Porém, ao longo dos tempos, com o passar dos anos, ele não vigiou, ele não cuidou do seu coração e deixou de confiar em Deus. Ele deixou de depender de Deus, da segurança de Deus, da proteção de Deus e confiou no próprio homem. É por isso que na Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço. É nesse sentido que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ela não diz que você não deve confiar nas pessoas, confiar nos seus amigos, nas pessoas com que você se relaciona com elas. Não é isso. Aqui está dizendo a confiança no homem no sentido da dependência, do socorro, pois a Bíblia diz que Deus é o Senhor, o nosso Deus que nos protege, e Ele é o socorro bem presente em nossas vidas. Assim como Ele socorreu o seu povo de Israel por várias vezes, debaixo de diversos líderes diferentes. Inclusive, isso aconteceu também na vida do rei Asa. Eu vou ler para você rapidamente aqui em 2 Crônicas, no capítulo 14, a partir do versículo 9, está escrito o seguinte: Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zafetá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e entre o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E no versículo 12, aqui no capítulo 14 de 2 Crônicas, está escrito: O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Aqui nós vemos no capítulo 14 que Asa, ele já teve um período em sua vida em que ele temeu ao Senhor e ele confiou no Senhor, assim como acontece na vida de muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas, elas deixam de crer no Senhor. Por um período, elas creem no Senhor. Elas passam por situações e reconhecem a grandeza, a dificuldade daquela situação, e elas se humilham, elas são humildes a ponto de reconhecerem que elas não são capazes de vencerem aquela dificuldade, aquela situação, sem a ajuda de Deus, conforme fez aqui o rei Asa. Mas essas pessoas, com o passar do tempo, por diversos motivos, principalmente por não vigiarem o seu coração, não cuidarem do seu coração, elas perdem a fé, elas perdem a confiança, elas perdem
a dependência no Senhor. Elas não deixam de crer que o Senhor existe. Elas não deixam de crer na palavra, crer em Jesus Cristo, mas passam a viver como se não crescem nele, como se não dependessem dele. Aqui no capítulo 14, nós podemos ver alguns detalhes. A partir do versículo 9, está escrito que o exército inimigo, o exército etíope, ele saiu contra Asa e a nação de Judá com um exército de 1 milhão de homens, 1 milhão de guerreiros e 300 carros. Um carro naquela época na guerra era capaz de destruir inúmeros homens. Ele valia muito mais do que muitos homens. Então o exército era extremamente poderoso. Aqui nós podemos ver na oração de Asa, a partir do versículo 11, ele começa aqui, ó, glorificando a Deus. Senhor, além de ti não há quem possa socorrer em uma batalha entre o poderoso e entre o fraco. Olha aqui ele se humilhando perante Deus e perante os homens. Ele reconheceu que ele, a sua nação e o seu exército eram fracos, eram menores do que a nação que vinha contra ele, com 1 milhão de guerreiros e 300 carros. Na Bíblia diz assim: humilhem-se perante o Senhor, e no devido tempo ele vos exaltará. E foi o que aconteceu na vida de Asa. Por isso Deus deu vitória para ele. Ele reconheceu que de fato ele era fraco. E além disso, ele reconheceu que a sua dependência, a sua provisão estava no Senhor. Ou seja, ele fez a coisa certa. Ele agiu da maneira certa. Ele tinha o conhecimento e o entendimento certo e praticou o que ele conhecia da maneira correta, se humilhando perante o Senhor e buscando o socorro da parte do Senhor. Por isso Deus o exaltou, por isso Deus respondeu a Asa. Mas aqui nós estamos vendo que nessa fase, nesse período, ele tinha um coração dependente do Senhor. Ele se humilhou perante o Senhor. Ele reconheceu que ele era fraco, que ele era menor e que seus inimigos eram maiores do que ele. Por isso ele pediu ajuda a Deus e ele reconheceu aqui nesse momento que além de Deus não existia alguém que fosse capaz, que pudesse socorrê-lo em uma batalha contra o poderoso. Olha só o contraste do rei Asa. Lá na frente nós vamos ver que ele não agiu assim. Ao invés de ele buscar o socorro no Senhor, ele foi buscar o socorro na mão dos homens. Agora vamos avançar aqui novamente para o capítulo 16 e vamos ver aqui o que está escrito a partir do versículo 7. Na minha Bíblia tem um subtítulo aqui desse trecho que narra do versículo 7 ao versículo 10. Está escrito o seguinte: Asa repreendido por Anani. Olha o que está escrito aqui em 2 Crônicas 16, versículo 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você procedeu loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Nesse trecho aqui do capítulo 16, nós estamos vendo um profeta repreendendo o rei de Judá, o rei Asa, porque antes o rei Asa confiava no Senhor, mas ele passou a confiar nos homens. Então ele foi amaldiçoado, porque Deus já havia dito: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu próprio braço a sua força. E ele fez isso. Ao invés de confiar no Senhor, ele confiou na ajuda dos homens. Mas não fica só nisso.
para você entender como é que Asa fez, você pode voltar alguns versículos antes, dentro do capítulo 16, você vai entender o que aconteceu. Aqui a partir do versículo 1 no capítulo 16 de 2 Crônicas está escrito: no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, e nem chegar a ele. Ou seja, o rei Baasa, que era o rei de Israel, a nação norte, ele fez uma construção para que a nação de Judá ficasse isolada. Ninguém da nação de Israel chegasse até Judá e ninguém de Judá fosse até Israel. E a partir do versículo 2 continua: então o rei Asa, ele pegou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e também dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, que era rei da Síria, que habitava lá em Damasco. E ele mandou uma mensagem para Hadad, rei da Síria, dizendo: vamos fazer uma aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que eu te mando prata e ouro. Vai e anula a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Então Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e a todas as cidades de Ben, ou melhor, e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa, rei de Israel, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa, a Geba e a Mispa. Aqui o que nos interessa nesse trecho que eu li é o acordo que o rei Asa fez com um outro inimigo, rei da Assíria, para que Israel parasse de atacar o seu território, abandonasse o território. Aqui eu consegui identificar duas falhas gravíssimas do rei Asa. Além de ele não confiar em Deus, ele confiar nos homens, ele confiou nas suas próprias riquezas. Na verdade, eu disse 2 pontos, já estou conseguindo ver 3 pontos aqui. Primeiro, ele não confiou no Senhor. Então ele foi buscar recurso no homem. Ele confiou no homem. Mas para ele conseguir o auxílio do homem, que era o rei da Síria, o que ele teve que fazer? Ele confiou nas suas riquezas, nos seus tesouros. Ele pegou todos os tesouros, prata e ouro, do templo de Deus e também do palácio do rei. E com esse dinheiro ele mandou uma mensagem, com essas riquezas, com esse tesouro, ele mandou uma mensagem para aquele rei pedindo um acordo. E nesse acordo ele pediu para o rei da Síria anular, cancelar a aliança que o rei da Síria tinha com Baasa, rei de Israel. Aí eu vejo mais um outro erro, porque Deus, ele abomina, ele odeia, ele não aceita quebra de alianças. Você sabia que a palavra adultério, ela tem a ver com isso? Quebrar uma aliança? É por isso que no casamento, quando um homem casado ele tem relacionamento com outra mulher, ou uma mulher casada tem um relacionamento com outro homem, nós chamamos de adultério, porque não pelo simples fato de estar se relacionando com outra pessoa, mas é porque ao se relacionar com outra pessoa, a pessoa está, o cônjuge está quebrando uma aliança. Quando nós quebramos uma aliança, nós somos adúlteros. É por isso que Deus chama o povo de Israel de adúltero, porque eles quebravam a aliança que eles tinham com Deus, indo adorar e cultuar outros deuses. Então aqui eu consegui ver mais um item, mais um pecado gravíssimo que entristeceu e provocou ira no coração de Deus. Ele pagou com riquezas um rei para que ele quebrasse uma aliança com outro rei que estava o atacando. Então, juntando tudo isso aí, Deus ficou triste, chateado e também ele ficou irado. Mas o ponto principal que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é o fato do rei Asa ter abandonado o Senhor. É o fato de ele ter deixado
de confiar no Senhor. Olha só o que vai dizer aqui em 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aqui nós tiramos um poderoso ensino para nós. Isso aqui é um conjunto de palavras, é um ensino, é uma revelação poderosa. Isso aqui, na minha opinião, pode nos trazer uma motivação para buscarmos ainda mais ao Senhor. Quando servimos ao Senhor, não temos nada a perder. Jesus Cristo, ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós devemos negar a nós mesmos. Nós devemos negar tudo aquilo que nos impede de andar com Jesus, de ter intimidade e comunhão com Jesus. E as pessoas acham que estão perdendo, conforme em algum lugar na Bíblia, lá no Novo Testamento, está escrito. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: aquele que perder a sua vida vai achá-la, mas aquele que encontrar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, ele disse que se você abrir mão das coisas desse mundo, que você tem prazer, as coisas que o seu coração tem anelo por elas, as coisas que você mais anseia, os seus maiores desejos, os seus maiores sonhos, e se essas são coisas que te prejudicam a andar com o Senhor Jesus, te prejudicam a ter um relacionamento com Deus, ou se essas são coisas que Deus exige que você abra mão delas, você precisa abrir mão dessas coisas. Você precisa perder essas coisas. Assim como o apóstolo Paulo falou que todo aquele passado dele, toda aquela glória, toda aquela autoridade, todo aquele conhecimento, toda aquela teologia, tudo que ele tinha, ele considerou como nada, como esterco, para servir ao Senhor Jesus por causa da glória, da superioridade que há em Cristo Jesus. Assim nós devemos pensar. É essa mente que nós devemos ter. Quando abrimos mão das coisas que nós gostamos para fazer a vontade de Deus, na visão humana, nós sim estamos perdendo, mas estamos perdendo algo para ganhar a vida eterna, para ganhar coisas eternas que nunca vão passar. Estamos perdendo coisas passageiras, inclusive que nos afastam do Senhor, perdendo e abrindo mão dessas coisas para ganharmos aquilo que agrada a Deus, aquilo que nos coloca e nos mantém na presença de Deus e nos conduz para a eternidade com o Senhor. Então, o nosso coração ele tem que ser completamente do Senhor. Isso aí agrada o Senhor Jesus Cristo. Uma vez perguntaram para o Senhor Jesus: Jesus, qual é o maior, o principal mandamento? Jesus Cristo respondeu: amarás ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E existe um segundo semelhante a esse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. E Deus quer que nós o amemos com todo o nosso coração, que a nossa confiança esteja nele, que a principal pessoa da nossa vida seja ele, a principal dependência nossa esteja nele, os principais recursos, tudo o que nós precisamos vem dele. E ele falou aqui no versículo 9 que o Senhor, os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra para se mostrar forte. Forte com quem? Com aquelas pessoas cujo coração é totalmente dele. Portanto, cuide do seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É isso que está escrito lá em Provérbios. Não sei se é Provérbios ou Eclesiastes. Eu acho que é Provérbios. Pesquise aí na sua Bíblia e veja onde está escrito isso. Lá no Antigo Testamento está falando sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então guarde o seu coração, vigie. No último vídeo eu gravei e falei sobre isso. Jesus Cristo ele orientou os seus discípulos a orarem para que eles não venham a cair em tentação.
Então eu gravei um vídeo falando sobre orar e vigiar para não cair em tentação. E eu estou te dizendo aqui, ore, vigie, tema o Senhor, cuide do Senhor, não deixe de confiar no Senhor, não caia na tentação de confiar nas riquezas, de confiar no poder dos homens, de confiar nas suas próprias capacidades e habilidades. Não caia nessa tentação. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na angústia, assim como ele socorreu o rei Asa lá no passado com o exército, com uma multidão de exército etíope vindo contra ele. O Senhor, ele pode todas as coisas, nada é impossível para ele, não existe algo difícil para o Senhor resolver. Portanto, não há motivos para deixar de confiar no Senhor. Pelo contrário, nós temos muitos mais motivos para buscar a nossa dependência no Senhor, buscar refúgio, buscar auxílio, proteção, segurança, buscar cura, buscar a alegria, buscar qualquer coisa que nós estejamos precisando. Então, vigie, não faça como fez o rei Asa, que um dia confiou e dependeu do Senhor, mas infelizmente, com o passar do tempo, ele não vigiou e passou a confiar no homem, nas riquezas e na força do seu próprio braço. Então eu vou ler aqui para finalizar Crônicas, 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso aí é apenas a primeira parte do versículo. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, te glorificamos e te agradecemos por mais um dia lendo e meditando na tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por esse ensino e pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, em todo o nosso ser. Que nós venhamos viver essa palavra, que nós venhamos praticar essa palavra. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor aumente a nossa fé, aumente o temor do Senhor que há no nosso coração. Que o Senhor venha tirar de nós, meu Deus, toda a confiança nas coisas dessa terra, toda a confiança no dinheiro, na riqueza, nos bens materiais, confiança na nossa própria força, no nosso próprio intelecto, nas nossas próprias habilidades e nas pessoas, Deus. Nós sabemos sim que nós precisamos dessas coisas, das pessoas, da nossa inteligência, da nossa habilidade, mas tudo isso provém do Senhor. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá sabedoria, nos dá inteligência, inclusive mantém o nosso fôlego de vida. Portanto, meu Pai, que o Senhor seja a primeira pessoa no nosso coração. Pai querido, eu li hoje em algum lugar na Bíblia Sagrada que as pessoas não se desviaram, meu Deus, porque o Senhor as manteve firmes em Cristo. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos mantenha firmes em Cristo, que nós nunca nos desviemos do Senhor, que todos nós venhamos permanecer no teu caminho, meu Pai. Deus, nós te pedimos agora, nos livra de todo mal, não nos deixe cair em tentação. Repreenda, meu Pai, todo o mal que está se levantando contra as nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor venha guardar a nossa casa, guarde a nossa família, guarde nosso relacionamento conjugal, sentimental. Abençoe, meu Deus, cada pessoa que está me ouvindo nessa oração, os maridos, as esposas, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Que o Senhor venha, meu Deus, repreender todo o mal que foi levantado e enviado para tirar a paz da nossa casa, para gerar problemas na nossa casa. Que o Senhor venha manifestar a tua presença no nosso lar, no nosso local de trabalho. Pai querido, que a presença e a paz do Senhor venham prevalecer em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos dar saúde física, que o Senhor venha tirar toda a enfermidade, meu Pai, de todo aquele que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar a cura para que o nome do Senhor seja glorificado e a fé dessa pessoa que está me ouvindo venha aumentar.
Eu te peço também, meu Pai, que não nos falte a provisão financeira, a provisão material, os alimentos, os vestuários, meu Pai. E eu te agradeço por toda a provisão e sustento que o Senhor nos tem provido e fornecido até agora. E acreditamos que o Senhor vai continuar nos sustentando, meu Deus. Pai, nós te pedimos também perdão por todas as nossas falhas, os nossos pecados. Te pedimos perdão por todas as vezes que deixamos de confiar no Senhor e confiamos em outras pessoas, em nós mesmos ou em outras coisas. Nos perdoa, meu Pai, e nos purifica de todo pecado. Lava a nossa alma, lava a nossa mente, meu Deus. Coloca em nós vestes brancas, puras, limpas, de santidade em nome de Jesus. E que o Senhor nos aproxime do Senhor cada vez mais. Aumenta em nós, meu Deus, a fé pelo Senhor e o temor pelo Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo e enche-nos com teu amor, meu Deus. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra e também orando juntos. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Se você é novo no canal e gostou dessa mensagem e gostou de outros vídeos que você viu por aqui, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Confira também o link que estou deixando aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo, aonde você vai poder acessar o meu canal no WhatsApp. Lá você pode se inscrever e receber diariamente versículos bíblicos devocionais em texto para abençoar o seu dia e também os vídeos que posto aqui no canal. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.